Olá, turma. Prazer estar aqui de volta, produzindo aí esse material para a revisão de vocês durante esse período. Na videoaula passada, nós vimos sobre o ponto de equilíbrio contábil, vimos como um primeiro classificar os custos, os gastos em custos fixos, custos variáveis, vimos também como calcular o ponto de equilíbrio, margem de segurança, tanto em quantidade como também em reais, em porcentagem. E hoje, nesta videoaula, nós vamos ver sobre a alavancagem. Qual o conceito de alavancagem e qual a sua importância para que a gente possa estar, assim, vendo esse conteúdo, esse assunto e entendendo a aplicabilidade dele para nós, né? Então, hoje nós vamos ver especificamente sobre a alavancagem operacional. Nós vimos já em sala que tem a alavancagem operacional, a alavancagem financeira e também a alavancagem combinada. Mas, como eu havia dito, nós vamos nos concentrar apenas na alavancagem operacional, que pega aí o lucro operacional, que é a diferença entre a receita e os gastos, custos fixos e os custos variáveis, tá? Então vamos lá, passo a passo, vou trazer aqui um exemplo para que você possa aprender e aí aprimorar, assimilar esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de alavancagem, né? Então a alavancagem nada mais é do que entender a capacidade que uma empresa tem de, ao aumentar as suas vendas, qual o impacto que isso vai ter no seu lucro. Então, observemos aqui na imagem, pegando aí essa frase do matemático Arquimedes, quando ele diz, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Então, a alavancagem é esse processo de facilitar alguma coisa, de potencializar aí uma ação. Do ponto de vista da gestão financeira, a alavancagem seria o quê? Então pensemos, essa é uma imagem muito importante da alavancagem. Vamos imaginar então aqui esta gangorra. E nesta gangorra nós vamos ter, de um lado, a variação nas vendas. Então, quando a empresa aumenta as suas vendas, vamos supor que a empresa aumente suas vendas em 10%. Será que os lucros, pelo menos o lucro operacional da empresa, vai também aumentar em 10%? A resposta é, depende. Depende de quê? Depende da estrutura de custos desta empresa. Principalmente, depende da estrutura de custos fixos desta empresa. Tem empresa que vai ter uma baixa alavancagem, ou seja, por mais que ela aumente os seus lucros, suas vendas em 10%, ela não vai conseguir aumentar o seu lucro em 10%. Então, a alavancagem seria isso, ou seja, se eu aumentar as vendas em X%, qual o impacto, pegando aqui, né? Então, qual o impacto que essa empresa teria nos seus lucros? Então, colocaríamos aqui esta parte final aqui da alavanca, desta gangorra, né? Desta alavanca. Então, ao fazer isso, ao aumentar as vendas, qual o impacto aqui nos lucros? É justamente isso que a alavancagem vai nos dizer. Cada empresa vai ter um grau de alavancagem operacional, o GAL. Por isso que é importante a empresa conhecer o seu GAL para fazer projeções. Imaginemos que uma empresa se sente, vai fazer o planejamento anual e diz, olha, nosso planejamento é de aumento nas vendas de 20%. Aí alguém pergunta, e qual o impacto possível então nos lucros operacionais? Aí ela vai dizer, 20% também. Aí você vai dizer, não, essa resposta está incorreta. Para responder a esta questão, nós temos que calcular o grau de alavancagem operacional. Então, é isso que é importante a compreender o conceito. Então, vamos lá. Vamos ver, então, aqui um exemplo de como essa alavancagem pode ser calculada. Então, nós temos esse exemplo aqui, tá? Imaginemos aí uma empresa que ela tem esses dados. Sua receita em 2018 foi 230 mil reais. Então, 230 mil reais em 2018. Em 2019, houve uma projeção, houve um aumento, não uma projeção, houve um aumento da receita, imaginando que nós estamos em 2020.
Então, em 2018, R$ 230.000 era a sua receita. Aqui, o custo variável, 90 mil, custo fixo, 50 mil. Observe que quando a empresa aumenta as suas vendas para 260 mil, então ela passou de 230, né, aqui para 260 mil, quando ela passa dessa fase, o que acontece? Ela vai ter um aumento nas suas vendas. Porém, esse aumento nas vendas não vai ocasionar aumento do custo fixo. Como vocês estão observando, o custo fixo era 90 mil, passou para, custo variável, desculpe, 90 mil, passou para 103 mil, houve um aumento, porém o custo fixo permaneceu igual. Ele era 50 mil, passou para 50 mil. Aumentou as vendas? Sim, mas os custos fixos não aumentam. Por quê? Porque os custos fixos não estão atrelados à venda da empresa ou à produção. Tá? Então, imaginemos aí o clássico exemplo do aluguel. Se a empresa vender mais, ela não vai pagar mais aluguel por isso. Porém, se ela vender mais, ela vai comprar mais matérias-primas. Imaginemos um restaurante. Se ele vender mais, vai ter que comprar mais alimentos e bebidas. Tá? Então, por isso que o custo variável aumentou de 90 mil para 103 mil. Até aí, vocês estão percebendo que é fácil o entendimento. Então, ok, eu tenho aqui essas duas tabelas. Agora, o que é que eu preciso fazer para calcular o meu grau de alavancagem operacional? É completar a tabela. Eu preciso calcular o lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o lucro que a empresa tem com a sua atividade, sem tirar outros gastos aí, né, como gastos com juros, imposto de renda, que aí a gente vai chegar ao conceito mais na frente lá de lucro líquido. Então, o lucro operacional é tão somente a diferença entre o que a empresa vende, que é o seu faturamento, que é a sua receita, retirando-se aí então os custos fixos e os custos variáveis. Pois bem, 2018, 230 mil de receita, de vendas, de faturamento, menos 90 mil, menos 50 mil. Isso vai me dar o quê? Um lucro operacional de 90 mil. Né? Então, a empresa teve um lucro operacional de 90 mil. Tá? Vou calcular, então, agora o lucro operacional de 2019. 260 mil, menos 103.500, menos 50 mil. O lucro operacional de 106.500. Tá? Então, até aí, tudo ok? Eu fiz o cálculo do lucro operacional de 2018 e fiz o cálculo do lucro operacional de 2019, que é só retirar a receita menos os custos fixos e custos variáveis. Porém, o que eu preciso saber agora para ter o cálculo do meu GAL, né? Para calcular o grau de alavancagem operacional? Pronto, primeiro eu preciso saber a fórmula. Qual é a fórmula para calcular o grau de alavancagem operacional? A fórmula é essa aqui. Então, o grau de alavancagem operacional é igual à variação percentual ou porcentual do lucro operacional dividido pela variação percentual das vendas. Esta é a fórmula. Então, eu preciso ter esta fórmula em mãos para calcular o meu GAL. Porém, observe que a fórmula ela não é direta. Eu tenho que entender e calcular primeiro a variação percentual do lucro operacional e depois a variação percentual das vendas. Percebe? Então, eu tenho aqui variação percentual do lucro. Ora, o lucro passou de 90 mil para 106.500. Esse foi a evolução do lucro operacional. Em termos monetários, direto, o lucro aumentou R$16.500. Mas a fórmula não pede assim, a fórmula pede a variação percentual. Então, para calcular essa porcentagem, vamos revisar, relembrar aquela dica que eu dei em sala de aula e que eu volto a falar aqui. Para a gente entender a evolução percentual de um número anterior para o número atual, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu pego esse número atual, divido pelo anterior, certo? Divido esse número
né, o atual pelo anterior, multiplico por 100 e diminuo de 100. Vamos repetir. É o valor atual dividido pelo anterior vezes 100 menos 100. O valor que você vai encontrar ali já é o valor percentual. Se você encontrar menos 20, na calculadora vai aparecer o menos 20, então reduziu 20%. Se você encontrar nenhum sinal negativo, porque é positivo. Então, se você encontrar o valor de 20, então porque ali houve uma alteração positiva de 20%. Essa foi a maneira que eu ensinei para vocês e que eu acho bem bacana aí de calcular. Há outras formas. Você pode fazer a razão de uma regra de 3, você pode fazer o atual dividido pelo anterior menos 1 vezes 100, tá? Também vai chegar a esse resultado, mas eu gosto mais dessa metodologia. Atual dividido pelo anterior vezes 100 menos 100. Então, se eu fizer isso, no lucro operacional, tá? Se eu colocar 106.500 dividido por 90.000 vezes 100 menos 100, eu vou encontrar uma variação de 18,33%. Essa vai ser a minha variação. Só que, na fórmula, eu tenho também que calcular a variação percentual das vendas. O que é as minhas vendas? É o meu faturamento, é a minha receita, que está aqui. Ou seja, em 2018 eu tinha 230 mil e em 2019 aumentei para 260 mil. Variou? Tudo bem, 30 mil reais. Mas quanto isso refere-se à porcentagem? Vou fazer a mesma metodologia. Vou pegar 260 mil, certo? Dividir por 230, multiplicar por 100 e diminuir de 100. Isso vai me dar uma variação de 13,04%. Ok, até aqui vamos lá. Eu tenho a variação do lucro operacional, deu 18,33%. Eu tenho a variação da minha receita, das minhas vendas, que deu 13,04%. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora é pegar esses dois cálculos, né? Pegar esse com esse e trazer para a minha fórmula. É isso que eu preciso fazer. Preciso trazer eles para a fórmula. Então, como é que nós faremos isso? Simplesmente colocando no numerador 18,33 e no denominador 13,04. Então, 18,33 dividido por 13,04, que vai me dar 1,4. Esse é o número. Qual o grau de alavancagem operacional? O grau de alavancagem operacional é de 1,04. Esse é o número. Esse é o grau de alavancagem operacional que nós calculamos. E daí? O que é que isso diz para a gente? Qual a relação que isso tem para nós? Como podemos entender isso melhor? Entenda da seguinte forma, que as vendas desta empresa, de 2018 para 2019, aumentou em 13,04%. Porém, o impacto nos lucros foi maior do que esses 13%. O impacto nos lucros foi de 18,33%, ou seja, a alavancagem, né? A alavanca da estrutura de custos foi positiva. Essa empresa tem um grau de alavancagem positivo, um grau de alavancagem alto. Ou seja, tudo que eu quiser saber de projeção dessa empresa, eu sei que se as vendas dela no outro ano aumentarem 10%, o grau de alavancagem, o lucro operacional, ele vai aumentar mais que 10%. Nesse caso, vai aumentar 14%. Tá? Então, como é que eu posso agora fazer projeções? Então, vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Imaginemos isso. Se em 2020 a empresa tiver, né, uma projeção, tiver aí um aumento nas suas vendas em 20%. Imaginemos que a empresa tem um aumento de 20%. Qual a expectativa, né, qual o aumento do lucro operacional? Qual a estimativa de aumento do lucro operacional? Você vai dizer, eu não sei fazer mágica, eu não sei fazer futurologia. Daí vem a beleza de fazer esses cálculos. Então, se eu já calculei o grau de alavancagem operacional, e eu sei que ele é 1,4, e a minha empresa
no próximo ano, em 2020, ela projeta um aumento nas vendas de 20%, para saber o impacto disso no lucro operacional, basta eu pegar os 20%, 20 vezes 1,4. Então, eu coloco 20 vezes 1,4. Então, 20 vezes 1,4 vai me dar aqui, ó, quanto? 28, tá? Ou seja, se a empresa vender de fato, se ela aumentar as suas vendas no próximo ano em 20%, a estimativa de aumento do seu lucro operacional será de 28%. Tá certo? Isso é o que vai nos dizer aí o grau de alavancagem operacional. Então, percebem como é fácil de calcular e como isso é interessante para as estimativas, para a gestão de custos de uma empresa? Agora, mais uma questão interessante. Observe que o grau de alavancagem operacional deu 1,4. Ou seja, depois da vírgula, né, nós temos o número 4. Ou seja, 40% é o grau de alavancagem. Então, se você entende que as vendas vão aumentar 20%, então o lucro operacional vai aumentar os 20% das vendas, mais 40%, porque a estrutura de custos fixos ainda está muito densa. Então a empresa vai, além de aumentar no seu lucro os 20%, que foi o aumento das vendas, vai aumentar 40%. Então você poderia também calcular essa projeção de outra forma. Você podia fazer, como nós fizemos agora, 20 vezes 1,4, ou você podia fazer 20 mais 40%. Também daria o mesmo valor, 28, ou seja, aumentaria 28% em cima do lucro operacional. Isso mostra que as empresas que têm uma estrutura de custos forte, quanto mais ela aumenta as suas vendas, mais ela tem uma contrapartida superior a esse aumento das vendas na sua estrutura de custo. Imagine uma alavanca que está pesada e aí você, com uma ajuda das vendas, você consegue alavancar aí a sua empresa. Então, concluindo, essa foi a nossa revisão de alavancagem. Então, é importante que, para você saber responder o grau de alavancagem operacional, calcular o grau de alavancagem operacional, é apenas só basta você conseguir fazer o cálculo do lucro operacional, que é a diferença entre as receitas, menos custos fixos, custos variáveis, e saber fazer aquele cálculo de porcentagem, que é dividir o atual pelo anterior, multiplicar por 100 e diminuir de 100. Então, façam aí, certo, o exercício, tentem colocar outros números, coloquem outros números, projetem, façam projeções, aleatório mesmo, né? E aí depois você calcula qual seria o grau de alavancagem, tente refazer esses cálculos, faça aí, refaça para que você possa consolidar aí este conteúdo, tá certo? Então espero que vocês possam assistir esse vídeo, calcular, exercitar, para que esse conteúdo possa ficar assimilado, tá? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.